Alô, torcedor do Botafogo, alô, torcedor que gosta de futebol. Chegou a Copa do Mundo de Clubes e nós aqui estamos fazendo o guia do Mundial de Clubes das equipes que os brasileiros vão enfrentar. Hoje falaremos sobre o PSG, um adversário muito difícil que o Botafogo vai enfrentar. Estou aqui com o Vincenzo Dalicani, estudou bastante o PSG, analisou o PSG e vai passar um pouco melhor como que eles jogam, como que o Botafogo pode tentar ganhar desse campeão europeu aí que vem muito forte para essa competição. Pois é, a gente fala que trabalhar com futebol não é trabalho, né? Analisar e estudar o PSG está mais longe ainda de ser trabalho. É maravilhoso ver como o PSG joga, mostrou na final da Champions League como é muito acima dos outros na Europa nesse momento, 5-0 sonoro contra a Internazionale. A gente vai ter lances, frames desse jogo para explicar o que aconteceu e explicando com o que o Botafogo tem que se preocupar. Basicamente com tudo, assim, acho que é o adversário, a gente conversava até antes de gravar por aqui, é o adversário mais complicado de todos os brasileiros, né? O Palmeiras tem um grupo mais tranquilo, o Flamengo pega o Chelsea no adversário mais difícil, o Fluminense tem o Borussia Dortmund, né? Mas o PSG é campeão da Champions League. O PSG agora, é recente, né? É recente, foi agora e é o melhor time do mundo, né? E tem uma máquina muito bem azeitada pelo Luiz Henrique, com destacaços individuais. É uma loucura, tá? É uma loucura. A gente pode até colocar os números do PSG na temporada na tela para, de fato, entender o tamanho da dominância, né? Praticamente invicto o campeão francês, foram 58 partidas, 43 vitórias, 8 empates e 7 derrotas apenas na temporada, tá? 152 gols marcados, quase 3 por partida, 55 gols sofridos, então menos da metade de um gol por jogo. Assim é bizarro, tá? Números assombrosos. É assombroso. É impressionante o domínio que tem tido o PSG, que teve o PSG, logicamente, no seu campeonato francês, o que é normal, o que é comum. Não vinha sendo, né? Não vinha sendo, perdeu o título recentemente, mas volta a ganhar. Estava invicto até o finalzinho, só foi perder quando poupou para jogar as fases finais da Champions League. Então, assim, é um time inacreditavelmente bom montado pelo Luiz Henrique. E como você já adiantou, até o nível de enfrentamento do campeonato francês, você pode falar que é inferior. Sim. Mas daí você pega essa reta final de Champions League, principalmente a partir do mata-mata, onde enfrentou grandes equipes e saiu vitorioso na grande maioria das partidas. Exatamente. E o que fez com o Liverpool? O Liverpool, naquele momento, era o melhor time da temporada, no time com dominância no campeonato inglês. O PSG colocou o jogo no bolso, perde o primeiro jogo, mas vence o segundo jogando bem também e jogando muito bem. É um time que pega, por exemplo, o Aston Villa, outro time fortíssimo na Inglaterra, e também faz atuações seguras, fica próximo até de tomar a virada, é verdade, em momentos, mas assim, atuações muito seguras. Pega a Internazionale, talvez o time mais seguro, mais encaixado no mundo, e faz o que fez o 5-0. Olha o que a Internazionale fez com o Barcelona. Exatamente. O Barcelona também é um dos melhores times do mundo. Então, assim, quando a gente vai pensar em nível competitivo, a França também já foi pior, né? Hoje você tem o Olympique de Marseille, que é treinado pelo Deserto, e tem destaques muito interessantes. Hoje você tem um Lille, que tem um time também muito interessante, venceu o Real Madrid, venceu o Atlético de Madrid na Champions League. Você tem times emergentes, você tem o Lan, que tem um elenco interessante. Você tem alguns times na competição que conseguiram ter páreo ao PSG. Não importou, o time venceu praticamente todos os jogos. Eu acredito que dentro do Campeonato Nacional sobra muito. Com certeza, muita coisa. Falamos um pouquinho sobre números, que dá pra ver que são assombrosos, né? A questão, a diferença é muito grande. Bizarro. Mas e quem que é o craque desse PSG, Vincenzo? Olha, tem algumas escolhas interessantes, né? E não foi o craque na final da Champions League, porque foi uma atuação assombrosa e histórica do Désiré Doué, mas Ousmane Dembélé, né? Depois da carreira que teve, destacasse no Borussia Dortmund, foi substituir o Neymar no Barcelona, não deu certo. Chega ao PSG, também não consegue ser um protagonista, mas de fato, depois da saída do Mbappé e principalmente da metade para o final da temporada europeia, ele teve bola para ser melhor do mundo, tá? Não vou cravar que foi o melhor do mundo, porque a temporada como um todo, talvez ele tenha sido abaixo no começo da temporada. Mas no que ele acelera no final, ele teve números impressionantes, tá? E tem que entender que vamos lá, a Champions League faz muita diferença, muita coisa, né, para essa questão de melhor do mundo. E, particularmente esse ano, a Copa do Mundo de Clubes vai fazer diferença. Eu acredito que a FIFA também vai tentar promover o seu próprio campeonato. Exatamente. Então, a partir do momento que o PSG for bem e o Dembélé for importante, ganha mais pontos ainda. Exatamente. Apresentar os números então, Vincenzo? Vamos lá, 29 partidas na Ligue 1, na Liga Francesa, 21 gols marcados, 16,6 gols esperados. Então ele está em lucro, né? Ele fez mais gols do que deveria, estatisticamente falando.
E aí que é um ponto legal. Com a perna direita ele marca 9, com a perna esquerda ele marca 10. É o ambidestro na essência da parada, Mas se nem ele sabe com que perna Nem chuta, ele não sabe. sou eu que vou dizer, né? Exatamente, Tanto que tem cara. várias brincadeiras e memes do tipo perguntando pra ele, você chuta com que perna? Eu chuto, eu não lembro Ele nem a se resposta. confunde, né? Ele se confunde, daí ele fala, mas você bate pênalti com a outra. Mas é que eu bato melhor com a outra. Tipo, ele mesmo, ele se embola do jeito que eu me embolei aqui, inclusive, pra falar. Não, é uma loucura. E assim, ele é um cara que realmente, ele tem nas duas pernas, tanto batendo colocado, quanto com o peito do pé, batendo forte na bola, uma qualidade, assim, extraordinária, tá? 22% de conversão de chutes. Então, vai lá, 4 chutes em 10 que ele tenta, ele faz o gol, basicamente, né? 25% seria. 6 assistências na competição, aí ele deveria ter dado mais assistências do que ele deu de fato, mas daí não é problema dele, né? Os companheiros de fato não fizeram o gol. 27 participações em gols em 29 jogos. Exatamente. Isso na Liga UE, né? Você vê de quase média de um por jogo. Você tá maluco, é muita coisa, é um negócio impressionante, tá? 13 grandes chances criadas e uma média aí de mais de 2 passes decisivos, né? Os passes que geram finalização por partida na Ligue 1. Então, assim, não é só um finalizador, não é só um jogador que é terminal, mas de fato é um jogador que participa muito também. A gente vai ver por quê daqui a pouquinho. Do Dembélé mesmo ainda tem porque, vamos apresentar o time melhor, tá? Exatamente, daqui a pouquinho a gente vai Entendi. dar a base, Achei que tinha algum mapa do Dembélé, até me confundi aqui. Vamos lá. Você falou do Dembélé, que é o craque do time, esse até era esperado porque é tido como o craque do time, mas eu acho que o fique de olho foi mais difícil. Foi mais difícil fique de olho tem várias opções. Dava pra colocar muita gente, dava pra colocar o Doué, mas o Doué tá todo mundo de olho agora, o que isso é um pouco mais alternativo na escolha. Pensei em colocar o Pátio, William Pátio, zagueiro equatoriano, uma temporada absoluta, absurdo que fez o Pátio. Pensei no João Neves, meio-campista português, excepcional também, muito bom, mas é muito bom. Fabian Ruiz com um destaque excepcional na temporada. O Barcola tem um começo de ano muito bom como um artilheiro desse PSG, que tem outros destaques, é bem verdade. O Hakimi, o Nuno Mendes pelo lado esquerdo, mas o Vitinha, cara... E você tá até vendo do meu lado aqui, né? Até por isso eu confundi, porque tinha um mapa de calor do Vitinha, eu confundi com o Dembélé. Olha o que esse cara faz, velho. Olha no mapa de calor dele aqui, o que ele tem de presença dentro do campo. E na teoria ele é o primeiro volante desse PSG, na teoria. Na prática ele percorre todo o campo, ele percorre toda a área da criação da jogada, toda a intermediária, né? Foram 29 partidas, exemplo do Dembélé na Ligue 1. Ele tem uma média de pouco menos de 94 ações com bola por partida, então participa pouquinho, graças a Deus. Uma média de 94% de acerto nos passes, tenta pouco mais de 76 passes por partida, que é um número espetacular. Além de acertar 92% dos passes no terço final, né? No momento em que tem que definir a jogada, o último passe, ele acerta 92%, é inacreditável. Além dos passes longos, que ele acerta 83% em pouco mais de 5 por partida. É inacreditável. São números, assim, assombrosos. É muita coisa. Tá? É muito bom jogador, vive, além disso, uma grande fase, né? E os números falam, 93 ações com bola por partida, e me assusta bastante também esse passes no terço final, 92%. Porque uma coisa é você ficar tocando a bola na sua defesa e você acertar os passes. Sim. Agora, no terço final é outra história. Outra parada. Ele vive em grande fase e é um jogador que o Botafogo vai ter que se preocupar. E assim, no terço final ele está pressionado, no terço final a marcação está mais perto, no terço final ele tem que encontrar uma alternativa melhor para furar uma defesa. Você vê, ele tem quase 80 passes tentados por jogo, ele tem uma média de quase 50 no terço final. Então vai lá, 70% dos passes dele são no terço final. São pra frente. Pô, é uma loucura, assim, é um cara objetivo demais, é um cara que é influente demais no jogo e assim, a final de Champions que ele faz é absurda, é espetacular, assim, ele é um dos melhores do mundo, cara. E muito disso mostra até pela questão do mapa, mostra Sim. o quanto ele atua ofensivamente. E daí, partindo desse princípio, então, Vinte, já vamos lá. Como a gente sabe que é um time muito móvel, você vai explicar até melhor agora. A escalação do PSG eu até entendo que tá mais na cabeça do torcedor, porque recentemente tem visto bastante. Mas vamos explicar um pouquinho esse desenho tático do PSG? Vamos lá, o PSG, e logicamente, posicionamento convencional. E assim, tem até o Henrique, o José Rivera é o treinador de um outro time aqui do Guia, né? Mas é o Luiz Henrique, todo mundo sabe Luiz que é o Henrique é o treinador, né? É só um pequeno detalhe que a gente não vai mudar agora, mas finge que é o Luiz Henrique ali. Exatamente, mas passou. Agora a grande questão, tá, o que realmente importa. Donnarumma goleiro, Hakimi, Marquinhos, Pátio, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Kvitsia Kvaratskhelia. É o time do PSG, é a base do time do PSG. É o estilo convencional, o posicionamento convencional. A gente vai mostrar agora com imagens da final da Champions League, porque que não fica assim, mas todo mundo sabe como é, tá? Em teoria, no campinho desenhado fica assim, se você for desenhar vai ficar assim, mas a gente vai perceber bastante que
fica muito móvel o time do PSG. Os 3 meio-campistas se mexem bastante, os atacantes mesmo, ponta direita, flutua bastante, o Dembélé cai para a lateral. Mas antes de apresentar as imagens, eu quero pedir para você que está assistindo aqui, deixa seu like, curte, compartilha, que a gente vai continuar postando várias coisas sobre o Guia, sobre os outros adversários dos brasileiros também. Vamos para os vídeos? Vamos nessa, vamos para o vídeo, vamos para a análise de imagem do PSG, porque é interessante demais, né? Aqui é um dos primeiros momentos da final da Champions League contra a Internazionale. Dá pra gente entender que o Marquinhos é o zagueiro da direita, o Pacho é o zagueiro da esquerda, com o Nuno Mendes pelo lado esquerdo, o Hakimi tá fora da imagem, mas está posicionado por aqui. E aí você tem o tripé, Vitinha primeiro volante, João Neves pelo lado direito, Fabian Ruiz pelo lado esquerdo. Agora sim, de fato, a sinalização de como está a estrutura. Isso é só uma estrutura inicial, né? Mas está desenhado de acordo com o que você mostrou no campinho anteriormente. Exatamente. Se a gente vai pensando no posicionamento convencional, como o PSG começa as jogadas, é dessa maneira. Mas eu vou te mostrar com outros 2 recortes, outros 2 frames desse jogo que a situação não é sempre assim, tá? Então a gente pode seguir até na análise para entender que os caras têm sim uma estrutura, os caras têm sim um momento de definição, mas os caras nem sempre utilizam exatamente as funções com o que você pensaria que eles utilizam, tá? Aqui um posicionamento mais convencional. Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. Isso não muda, isso normalmente acontece. O Nuno Mendes é o zagueiro da esquerda, o Pacho é o zagueiro central e o Marquinhos constrói pelo lado direito. O Vitinha normalmente participa da criação da jogada, do início da jogada, com o João Neves, o jogador que fica mais próximo dele por ali. Hakimi bem aberto pelo lado direito, Ousmane Dembélé, Doué, Ruiz e Kvicha Kvaratskhelia é o 3-2-5 do Luiz Henrique, é como mais ou menos o PSG jogaria caso ele mantivesse uma estrutura 100% do tempo como ele não mantém. Mas para deixar muito claro, tá? Superioridade numérica no último terço, tentativa de sobrecarregar os marcadores adversários e colocar também os 2 volantes que têm muita qualidade para arrematar de frente na jogada. Por que eu falo que não? Por que eu falo que o PSG não mantém o desenho, né? Isso daqui é uma bagunça só, viu? Então, você pode pensar que é bagunça, você pode pensar que se você está marcando isso aí, você não sabe o que você vai fazer também, né? Marquinhos, Pacho e aqui o João Neves, zagueiro pela esquerda, no caso ele é volante, mas zagueiro pela esquerda, né? O Vitinha mais à frente com o Hakimi como um volante, nesse momento, com o Dembélé pelo lado direito, o Fabian Ruiz centralizado, com o Nuno Mendes, o interno da esquerda, e o Kvicha Kvaratskhelia, o Doué tá fora do frame também, mas também está posicionado pelo lado direito do ataque, né? Eu digo bagunça pelo sentido do posicionamento dos jogadores, exato, né? Você vai ver, o volante é zagueiro, o lateral esquerdo é interno pela esquerda, o lateral direito é volante, o centroavante está na direita. Mano, assim... Mas a estrutura tá feita. A estrutura, assim, mantém-se o 3-2-5, mantém-se a pirâmide invertida, o WM, né? O que aconteceu no futebol mundial com a ascensão do guardiolismo, que é o padrão do futebol mundial hoje em dia. A grande questão é que os caras não ficam nas suas posições. A grande questão é que os caras se movimentam demais. E eles conseguem fazer isso de uma maneira organizada o suficiente para, quando eles saem da sua posição e entram na do outro, o outro compensa e a estrutura fica a mesma. Até falei no Palminhas recentemente. Quando você consegue atacar de maneira organizada, se você ataca e consegue manter uma estrutura, você consegue pressionar também. E aí é um dos times que melhor pressiona no futebol mundial. É muito interessante, é muito importante isso aí. A gente pode seguir porque vai dar para entender o que acontece, logicamente, e assim, no lance anterior, a gente vê, aquele lance anterior era o gol. O primeiro gol do PSG, que sai construído, que a bola vai para a esquerda, a bola vai para a direita, exatamente, que o Doué chega no fundo, faz o cruzamento e o Hakimi está dentro da área para fazer o gol. E aqui é interessante, cara, é uma estrutura que é comum no futebol mundial, é uma estrutura que é normal no futebol nesse momento. O que não é normal é a maneira com que os caras conseguem se encontrar e se movimentar para gerar confusão na mente da defesa. Então, assim, para dar o exemplo do gol, o Doué é o ponta direita, na teoria. O Doué estava pelo lado esquerdo. O Hakimi, na teoria, é o cara da direita, do lateral direito. Estava dentro da área para finalizar a jogada. O Dembélé estava fora da área. O Fabian Ruiz estava fora da área. É um negócio inacreditável. O Vitinha que dá o último passe, por exemplo. Passe que faz o Doué ficar em condição de cruzar. Ou seja, não há definição. Eu acho que o PSG hoje é o principal exemplo de um time que não guarda posição nenhuma. E é um principal exemplo do que o futuro do futebol aguarda.
que é cada vez menos os caras guardarem posição. Cada vez menos você tem um zagueiro brucutu, um volante que não constrói. Não vai acontecer, porque todos os caras têm que conseguir fazer todas as funções. E assim, nada me tira da cabeça que se eu coloco o Marquinhos na posição do Dembélé, o Marquinhos consegue jogar. Consegue. Só que se eu coloco o Dembélé na posição do Marquinhos, o Dembélé também consegue jogar. Também consegue construir como um zagueiro da direita. Na marcação é outra história completamente. Mas com a bola, todos os caras fazem todas as funções. E todos os caras passam praticamente por todas as funções. Então assim, é impressionante, tá? Para pensar no Botafogo. Isso que eu ia falar. Dito isto, falou bastante de PSG. Pois é. Mas como que o Botafogo pode tentar furar principalmente esse ataque do PSG, né? Como é que o Botafogo pode jogar de igual para igual com o PSG, sabendo que é um adversário extremamente forte? Não pode. Eu acho que assim, de igual para igual, o Botafogo não vai conseguir jogar. Agora, eu acho que a alternativa do Botafogo é tentar pressionar bem o PSG. É tentar fazer com que essa bola não chegue nos principais pensadores, no que é o Vitinha, no que é o João Neves, no que é o Fabinho Ruiz. Se o Botafogo adotar a postura que normalmente o brasileiro e o time sul-americano adota para jogar contra o europeu, que é se colocar uma linha de 5, uma linha com 4 e o centroavante fazendo o pêndulo mais à frente. Se o Botafogo se colocar dessa maneira, a Internacional é o time que melhor defende em bloco baixo no mundo. A Internacional tomou 5. Lógico, aconteceram algumas coisas que ocasionaram a goleada, mas é um PSG que está completamente acostumado a jogar contra times em bloco baixo. Na Liga Francesa joga assim na maioria do tempo. Então eu não consigo chegar aqui e falar, o Botafogo tem que jogar fechadinho, cada um pertinho um do outro, para quando pegar o PSG não conseguir deixar as coisas acontecerem. Cara, o PSG vai se movimentar, o Doué vai aparecer pelo lado esquerdo, o Vitinha vai encontrar o passe e o Botafogo vai tomar o gol. Então, se eu fosse o Renato Paiva, lógico, numa missão completamente difícil e absurda que é pegar esse PSG com o nível que tem o futebol brasileiro. Mas se fosse eu, Renato Paiva, apostava no time que sobe marcação, apostava no time que entende pressão e um time que tenta encurralar o PSG dos lados do campo para, de fato, não deixar com que o PSG consiga avançar tanto assim. Qual que é o problema disso? Não dá para fazer isso o jogo inteiro. Pressão o jogo inteiro você não aguenta. Não aguenta, não consegue Mas fazer. A gente até conversava em off e para fazer essa pressão o Botafogo tem um trunfo interessante que é o Igor Jesus, né? Com certeza. É até a despedida do Igor Jesus no Mundial. É um jogador que consegue fazer essa pressão lá em cima, atrapalha muito os zagueiros e na parte no contra-ataque é um jogador que consegue se virar com 2, 3 marcadores, trombando, ele faz muito bem essa parede, esse jogo brigado. Sim. Então a gente acha que eu sei porque a gente conversou em off que o Igor Jesus pode ser a principal saída do Botafogo, né? Com certeza, um cara de sustentação, um cara para segurar um pouco essa bola, um cara para ajudar o Botafogo, fazer com que o Botafogo avance no campo. Agora, acho que o Igor Jesus vai ser mais importante contra o Atlético de Madrid. Vai ser um jogador que vai ficar cada vez mais importante na partida contra o Atlético de Madrid. A gente vai contar essa história em outro episódio aqui do Guia Vai ter do Mundial. Seattle também. Seattle Sounders também, a estreia do Botafogo. Inclusive, na hora que esse vídeo foi postado, já tem a do Seattle, né? Já tem. O Atlético de Madrid sai ainda no mesmo dia, nessa terça-feira. Então, você que está acompanhando, não saiu ainda do Atlético de Madrid, fica calmo que daqui a pouquinho já sai. Você já pode conferir também esse vídeo. Mas vai ficar muito maneiro, tá? Análise de todos os times que vão enfrentar brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? É isso então. E essa foi a análise do PSG, adversário dificílimo que o Botafogo vai enfrentar. E teremos mais análises, como a gente comentou aqui, do próprio Seattle, do Atlético de Madrid e de vários outros times que estão disputando o Mundial. Lembrando que esse vídeo é uma parceria com a Prometrics, Centro de Inteligência do Futebol. Então vem com a gente que vai ter muito mais vídeo.